Meus irmãos, grandes multidões acompanhavam Jesus. Curiosos, interesseiros, pobres, ricos, religiosos, pessoas sinceras. Muitos buscavam os sinais de um Deus poderoso. Poucos buscavam o Deus dos sinais. Jesus havia multiplicado pães, multiplicado peixes, curado leprosos e todos os tipos de enfermidades até aquele momento. Jesus havia restaurado cegos, surdos, paralíticos. Jesus já havia ressuscitado mortos e realizado tantos sinais que não caberiam em livros escritos, conforme a palavra diz em João capítulo 21, verso 25. Assim como naquela época as pessoas buscavam a Deus tão somente para esta vida, hoje, em nossa contemporaneidade, também não é diferente. As pessoas buscam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. A nossa intenção aqui não é tacar pedra nos outros. A nossa intenção aqui é trazer à luz da palavra de Deus o esclarecimento do que é ser um cristão autêntico em meio ao mundo que está em trevas. A Bíblia nos diz que existem, de fato, irmãos, falsos profetas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haveriam pastores enganadores, igrejas que se reuniriam para adorar um Deus falso. E é uma palavra muito dura, mas é o que a Escritura nos diz: se ajuntarão em sinagogas de Satanás. É duro isso, é difícil falar, mas é a verdade. E a palavra de Deus nos traz esse alerta. E quando nós olhamos hoje para a igreja brasileira, quando nós olhamos hoje para aquilo que as pessoas estão falando, dizendo e professando como fé, e nós analisamos aquilo que houve no passado, nós vamos entender de uma forma muito clara que a igreja da nossa contemporaneidade, muitos daqueles que se dizem cristãos e evangélicos, estão extremamente distantes do Deus da Escritura e servem a um Deus criado conforme a sua própria concupiscência, conforme aquilo que ele quer, conforme aquilo que ele acha. E você pergunta: Deus pode exercer juízo? Não, o meu Deus é o Deus de amor, e cria um Deus a partir daquilo que eles querem que Deus seja. Mas Deus de fato é amor, mas Deus também é santo. Deus também é justo. Deus também, Ele não engana o homem e não tem o culpado por inocente, como a palavra de Deus nos diz. Então observe os cultos das igrejas brasileiras. Cultos preparados para os homens, para massagear o ego das pessoas, mensagens que falam aos ouvidos carnais aquilo que a carne de fato quer ouvir. Então, venham ao culto, Deus tem uma bênção preparada para você. Venham ao culto, Deus tem uma porta de emprego para você. Venham ao culto, Deus tem cura de enfermidade para você. Venham ao culto, Deus tem o melhor dessa vida para você. Cultos antropocêntricos, onde o homem está no centro. E isso é contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. O culto precisa ser um culto cristocêntrico. Cristo está no centro. É um culto teocêntrico. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão no centro. E eles merecem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O culto, ele não foi preparado, irmão. Não foi preparado para nós. É uma verdade. Quantos estão pregando a verdade? A palavra de Deus diz que a verdade liberta. A palavra de Deus diz que a verdade é como uma luz lançada em meio às trevas.
E essa verdade lançada em meio às trevas faz com que o homem venha enxergar o seu pecado e a sua condição. E diante da luz lançada, o homem tem duas atitudes: ou ele se esconde e abraça os seus pecados e foge da luz, ou ele se rende aos pés da cruz e diz: eu sou pecador, eu sou um homem miserável e eu preciso desesperadamente de um Salvador. Essa é a realidade do Evangelho. Não há um justo sequer, não há ninguém que mereça a Deus, não há ninguém que possa dizer ao Senhor: Senhor, pelos meus méritos, eu sou bom e eu mereço o céu. Romanos capítulo 3 diz que não há ninguém que busque a Deus pelos seus méritos ou pelas suas obras. Todos nós, filhos de Adão, estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Diante dessa palavra, surge como uma luz no final do túnel o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. Homens que não podem salvar a si mesmo, e de repente a luz brilha, e essa luz é Jesus, irmãos. E essa luz raiou, e essa luz veio à terra, e essa luz encarnou-se e fez homem como eu e você, e pegou os nossos pecados e cravou na cruz do Calvário, pagando de uma vez por todas o pecado que me separava de Deus. Não, irmãos. O Evangelho não se resume em coisas efêmeras, passageiras e fúteis. O culto é realizado para Deus, para a honra de Deus, para o louvor de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, e nada mais. E nós, obviamente, seremos os beneficiados, porque estaremos na presença de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus justo, de um Deus de amor. E receberemos todos os benefícios da salvação, os benefícios que são de forma meritória de Cristo, não nosso. Mas Ele tomou o cálice da ira de Deus das nossas mãos e pegou o cálice da salvação que estava nas mãos dele e nos deu. Por isso hoje nós celebramos ao Senhor, nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e nada mais. Porque somos gratos, irmãos, por tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça de Deus. Não merecemos a salvação, não merecemos o olhar de Deus, não merecemos porque Ele é santo, e santidade não se mistura com impureza. Mas quando Cristo morre, Ele tira de nós toda impureza e coloca sobre nós, imputa sobre nós a sua santidade. Por isso, nós somos santos, não porque somos bons, mas porque o nosso pecado foi comprado na cruz do Calvário. Nós vivemos aqui em Vila Velha, irmãos, o mesmo contexto vivido por Jesus naquela época. O mesmo contexto. Diante dessa realidade de pessoas que só querem buscar as bênçãos de Deus ao invés do Deus das bênçãos, observando a multidão perdida e confusa, Jesus fala algo a respeito que não se pode fugir. Jesus fala de algo que é inevitável, um importantíssimo alerta para aquela geração e para a nossa geração. Um dia, irmãos, preste atenção, todos nós vamos morrer. Um dia, todas as pessoas que estão aqui hoje na face da terra vão morrer. Pobres e ricos, não importa a sua conta bancária, se está no vermelho, se está no azul, no verde, não importa. Ninguém suborna a morte, ninguém engana a morte, ninguém pode comprar a vida eterna.
Com essa parábola, Jesus evidencia duas realidades. A primeira realidade, um homem rico, que se vestia com esplendor real, se alegrava e ostentava todos os dias de sua vida. E uma outra realidade oposta a essa, um homem pobre chamado Lázaro, que estava cheio de feridas no seu corpo, vivia com os cães e mendigava comida. Duas realidades completamente opostas. O 8 e o 80. Dois extremos diferentes. A morte chegou para o homem pobre, que não teve nenhum sepultamento digno, diz o texto. O homem rico não pôde subornar a morte, ele não pôde enganar a morte, ele não fugiu da morte, ele morreu também, como todos morrem. Essa é a realidade. E a partir de então, é exatamente deste ponto em diante que Jesus expõe para aquela multidão uma verdade em relação à vida após a morte, em relação a como nós estamos vivendo esse curto período de tempo, que a palavra diz que é como uma erva, que de manhã nasce e de tarde morre. As pessoas vivem aqui como se elas fossem eternas. Ninguém pensa na morte, porque você não foi feito para morrer, você foi feito para viver. Então as pessoas não se preocupam com isso e ficam vivendo a sua vida como se estivessem dormentes. Vivem a vida, desperdiçam o seu tempo, como se a morte não fosse uma realidade. O que acontecerá conosco, irmãos, após a morte? O corpo voltará ao pó, mas e a nossa alma? Para onde ela vai? Ficaremos então dormindo um sono espiritual, aguardando o juízo final? A alma ficará dormente, dormindo? O rico morreu, o pobre morreu. E a palavra de Deus nos diz que não. Nós não vamos ficar dormindo um sono espiritual e acordar no dia do julgamento final, não. Os salvos estarão imediatamente no paraíso, e os ímpios estarão imediatamente no Hades, um lugar de tormentos, dores e ranger de dentes. A palavra nos fala a respeito do inferno. E o inferno ele se divide em dois tempos, o Hades e o Sheol. O Hades é esse momento temporário, onde todas as pessoas que morrem sem Cristo vão. Se alguém morrer agora, sem Cristo, vai para o Hades, não vai ainda para o Sheol. E no Hades haverá tormento, dor, pranto, ranger de dentes. O juízo e a ira de Deus, vai ser estabelecida naquele lugar. E o tormento eterno começa exatamente no momento que a pessoa se vai, que a pessoa morre. Eu não falo isso, irmãos, com arrogância. Eu não falo isso com soberba, muito menos com alegria. Mas é uma dura realidade e é a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita nos púlpitos de uma igreja bíblica, porque a verdade liberta de conceitos errôneos que as pessoas têm ao longo de toda a sua vida e constrói um conceito bíblico autêntico e verdadeiro. Isso é a palavra de Deus. Às vezes ela confronta, por isso ela é uma espada afiada, porque ela não vem para massagear o ego com uma palavra motivacional que vai fazer você sair daqui saltando de alegria, de prazer. Sim, a palavra de Deus tem efeito, sim, de alegria, de bondade, de prazer, mas a palavra de Deus é comparada a uma espada que confronta o homem, que penetra no coração do homem e que mata pecado, que mata soberba, que mata arrogância, que mata teologia falsa construída, que mata ensinos heréticos, vai matando tudo isso que não vem da luz, para construir sim
um novo caráter. Por isso o cristão nasce de novo, para aprender tudo desde a sua tenra idade com o Pai Celestial. A parábola diz que o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, o mendigo. Eles estavam do outro lado do abismo. Meus irmãos, as pessoas estão vivendo as suas vidas, estão desperdiçando o seu tempo, estão ostentando e vivendo como se fossem ficar na terra para todo sempre. No Brasil, 1,45 milhões de pessoas, morrem por ano. Quantas almas até aqui na história da humanidade morreram sem Cristo? Quantas almas estão agora no Hades, sendo atormentada, sofrendo e clamando como o rico clamou: pede a Lázaro para molhar o dedo e passar na minha boca, porque eu não aguento tamanho tormento. Essa é a realidade da palavra de Deus. Jesus deu um choque de realidade naquela multidão. E a intenção hoje do Espírito Santo é fazer o mesmo, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. O Espírito Santo traz um alerta e um choque de realidade para nós. Ele disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesse fogo. O tempo da misericórdia acabou. Acabou. No Hades não tem misericórdia. No Hades não tem perdão. No Hades não tem piedade. No Hades Deus estabelecerá o seu juízo. E a palavra de Deus diz que a santa ira de Deus será derramada. E Deus será exaltado pela sua justiça. Mas para aqueles que se renderam aos pés de Cristo, Deus exaltará o seu amor e a sua bondade. Essas são duas facetas de Deus que estão em plena comunhão. Esse é o Deus da Escritura, santo e amoroso. Entendam, irmãos, o homem peca e está sujo diante de Deus. O amor de Deus atrai o homem, mas o homem sujo diante da santidade de Deus, ele é expurgado da presença de Deus. Trevas e luz não têm comunhão. Como o homem pode então se achegar a Deus? Somente sem pecado. É por isso que nós precisamos desesperadamente de Cristo. É por isso que Cristo é o centro do culto. É por isso que Cristo não é um adorno da vida espiritual, mas Cristo é tudo. Tudo que nós temos. Cristo, Cristo, Cristo e nada mais. Solos Cristos era uma bandeira que os reformadores no século XVI levantaram. Somente Cristo, só precisamos de Cristo. Dai-me Cristo e nada mais, eu só quero Cristo. E eles oravam incessantemente, ajoelhados durante horas e horas e horas a fio, clamando a Deus, pedindo: Pai, dai-me Cristo. Eu preciso de Cristo, eu quero Cristo. Irmãos, esse é o verdadeiro avivamento que os irmãos aqui oraram. Avivamento não é rodar, avivamento não é cambalhota, avivamento não é barulho, avivamento é mortos passarem a estarem vivos, é pessoas mortas nos seus pecados, nos seus delitos e nas suas transgressões, agora diante de Deus, com a vida transformada, vivos, dizendo: Pai, eu quero o Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu entendi isso, eu preciso de Deus. Eu não estou falando, irmãos, aqui em relação a obras, diante de Lázaro, o mendigo, e diante do homem rico. Mas a nossa oração diante dessa realidade deve ser: meu Deus,
dobre os nossos corações diante de Ti e se mova de misericórdia para conosco enquanto há tempo. Agora é o momento. Agora é o tempo da graça. Agora é o tempo da misericórdia. Agora é o tempo de ouvir a verdade e se encurvar diante de Deus. Agora é o tempo de clamar: Senhor, Pai Abraão, me dê um pouco de água para refrescar a minha vida e sacia a sede desse pobre e humilde pecador. Agora é o momento. E Jesus Cristo chamou a mulher samaritana e disse: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. E esse é o sentido da palavra de Cristo. Porque aqueles que não beberem dessa água vão ter sede no Hades, vão ser atormentados no Hades. Mas aqueles que beberem da palavra de Deus, não é de um conjunto de ideias de um pastor, irmãos, é da santa, pura palavra genuína de Deus. Não é de uma placa denominacional, não é de 4 paredes, não é de um rótulo, não é de um nome. É da igreja triunfante de Jesus Cristo. Essa mensagem é anunciada. E aquele que beber dessa água jamais terá sede. Nós não estamos falando aqui sobre obras, como eu disse anteriormente. Não somos salvos por sermos caridosos. Não somos salvos por sermos generosos. Não somos salvos por doarmos alimentos. Somos salvos pela graça de Deus e nada mais. Mas as obras, elas evidenciam de que eu de fato sou salvo. Eu não realizo obras para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu ando em boas obras. Eu não sou generoso para ser salvo. Eu sou generoso porque eu fui salvo. Eu não estendo a mão ao próximo para Cristo me salvar. Eu estendo a mão porque eu fui salvo pela graça de Cristo. E se eu sou salvo pela graça de Cristo, eu vou andar em boas obras. E eu vou evidenciar que o amor de Deus em Cristo Jesus habita em mim. Habita no meu coração. João 17:26 diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Se não há amor nos nossos corações, irmãos, não há Cristo. Se há amor, se há generosidade, se há estender das mãos, se há obras de caridade, então há Cristo. Há Cristo. E isso é uma evidência. Vocês serão conhecidos como igreja de Deus, disse Jesus, porque o estandarte que vai estar sobre a vida de vocês é o amor. É o amor. Nós falamos aqui no culto anterior sobre o elevadíssimo amor de Deus. E explicamos aqui que o amor não se resume em obras de caridade, mas se evidencia pelas boas obras. O amor, então, de fato, é falar através de atitudes, através da expressão do Evangelho, a respeito dessa realidade que nós estamos falando. Isso é amar. Deixar de amar é esconder essa verdade e deixar milhões, bilhões, trilhões de almas marchando firmemente ao inferno. Isso não é amor. Amor não é omitir a verdade. A verdade pode doer. A verdade pode chocar as pessoas. Mas quem ama, expõe a verdade. E é por isso que nós expomos a verdade. Porque nós amamos. Porque nós fomos transformados pela graça de Deus. De fato, em Cristo Jesus. Falamos a respeito do céu e do inferno, da vida e da morte, do seio de Abraão e do Hades. A maior expressão de amor é pregar o Evangelho acompanhado de boas obras. Isso é amar. Um separado do outro evidencia que a nossa fé, na verdade, não é genuína. A nossa fé é morta. Fé sem obras evidencia uma fé morta. Obras sem fé, tão somente filantropia. Fé e obras juntos evidenciam: ali está um servo de Deus. Ali está alguém que é transformado e que foi de fato transformado pela exposição da palavra genuína de Deus.
Outro ensino deixado por Cristo nessa parábola é que estaremos conscientes dos nossos erros, das nossas falhas. Nós que servimos ao Senhor no seio de Abraão e os ímpios no Hades. A consciência não vai ser apagada da nossa mente. Nós saberemos, estaremos na glória e saberemos: eu não sou digno, Senhor, mas a tua graça me alcançou. E os ímpios saberão: eu de fato não sou digno, e Deus foi justo. Deus foi justo, e eu sou de fato merecedor da ira de Deus. O rico pede a Abraão a consciência dele: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, nós estamos vivos, nós estamos aqui, nossos familiares estão ao nosso redor, pais, irmãos, primos, primas. O tempo de ajudá-los é hoje. O tempo de expressar o amor é agora. O tempo de amá-los é agora. O amor é pregar o evangelho acompanhado de boas obras. Observe a resposta de Abraão. Olha o que Abraão diz: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. A única forma de mudar a direção do Hades para o seio de Abraão é através da exposição da palavra de Deus. O povo de Israel não dividia os livros do Velho Testamento como nós dividimos hoje. Eles dividiam em Moisés, profetas e livros sapienciais. Então, quando você fala Moisés e profetas, eles estavam se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui entre nós. Ela está sendo pregada. Você pregou, homem rico, aos seus familiares? Não, eu não preguei. Nós estamos pregando a palavra de Deus com boas obras e expressando o nosso amor. Esse é o tempo, esse é o momento. Preguem a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. A primeira mensagem de Cristo foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mensagem de amor, com boas obras. Ele pregou e ele se deu por nós, pela igreja. Um servo cheio de amor e de boas obras será uma bênção no seu lar. Um servo cheio de amor e de boas obras será uma bênção no seu local de trabalho. Um servo cheio de amor e de boas obras será uma bênção para os seus filhos. Um servo cheio de amor e de boas obras será uma bênção para os seus pais. Um servo cheio de amor e de boas obras será a luz do mundo. Um servo cheio de amor e de boas obras será sal da terra. E ele vai pregar o evangelho de Cristo, vai anunciar aqueles que estão mortos nos seus pecados, e aqueles ao qual Cristo, pela sua graça e misericórdia, quiser se revelar e imputar a fé, eles vão acordar. Os mortos vão ressuscitar, como no vale de ossos secos. Só a palavra de Deus, proferida pelo profeta, fez com que mortos, ossos secos, viessem a retornar à vida. A palavra de Deus, irmãos, pode transformar mortos em vivos e tirar homens do caminho do Hades para o caminho do paraíso. Um servo cheio de amor e de boas obras servirá a Cristo com perspectiva do porvir, pois se Cristo habita em nós, a nossa esperança é a esperança da glória. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Não servimos a Deus mediante aquilo que Ele pode nos dar. Servimos a Deus por quem Ele é. Servimos a Deus porque Cristo habita em nós e o nosso coração pulsa em esperança viva de um dia Cristo voltar nas nuvens
olharmos para o nosso Mestre, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos que morreram antes ressuscitarão, aqueles que estão no Hades vão ressuscitar e vão estar aqui na terra, aqueles que estão no paraíso vão ressuscitar e vão estar aqui na terra, todas as pessoas que passaram pela face da terra estarão de joelhos diante de Jesus Cristo, nas nuvens, e todos confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. De fato, Ele é Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão agora, com um corpo glorificado, diz a palavra, com um corpo não mais corrupto como o nosso, mas algo glorioso de Deus invadirá o ser daqueles que ressuscitaram em Cristo, e de aqueles que estiverem aqui, e também são servos de Deus. Algo virá da glória de Deus, entrará no corpo dessas pessoas, e o pecado será de uma vez por todas aniquilado, e aí sim se cumprirá a palavra de Deus: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, o teu aguilhão? Tragado foi a morte na vitória, e aí sim seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O cordeiro será o leão da tribo de Judá, o valente e o vencedor de guerras. E aí entraremos, irmãos, nos portais da glória. Essa é a nossa esperança. É para isso que nós estamos aqui. Sejais cheios de amor, irmãos. Sejais cheios de Cristo. Sejais a imagem e semelhança de Jesus Cristo aqui nessa terra. E quando você morrer, quando eu morrer, quando nós que nos rendemos a Cristo morrermos, passarmos, nós estaremos no seio, nos braços do Pai Celestial.